Os 5 hábitos que mantêm os homens fracos. Bom, o primeiro ponto são os medicamentos prescritos. O que são medicamentos prescritos? Medicamentos prescritos são medicamentos que alternam o seu humor e alternam até a forma que você reage às coisas por conta de você estar usando medicamentos para resolver um problema que você consegue resolver tecnicamente sem precisar de um remédio. Então, às vezes, um remédio que você usa para diminuir a ansiedade, às vezes um remédio que você usa para dormir, que simplesmente você organizando a sua rotina, organizando os horários que você faz as coisas, você consegue estabilizá-los da melhor maneira possível. Então, por exemplo, poxa, eu tenho um problema para dormir. Bom, então simplesmente você cortando o café a partir das 3 horas da tarde, colocando um horário fixo para dormir, começando antes de dormir, 1 hora antes, já desligando os aparelhos do celular, as notificações, ficando já entrando no modo stand-by, já pode adiantar muita coisa e você pode retornar esse sono profundo que você tanto sente falta, ao invés de ir lá comprar um remédio prescrito que pode causar várias turbulências mentais em você futuramente e acabar te prejudicando. Então, muitas das vezes, a gente não precisa de um remédio para resolver um problema. Às vezes, a gente só precisa reorganizar a nossa rota, reorganizar a nossa rotina, que talvez esteja desorganizada, para conseguir viver um novo estilo de vida e assim conseguir resolver esse problema que, de certa forma, é simples, mas as pessoas complicam. É aquilo que eu falo e eu sempre falo para os meus mentorados isso. A vida é simples, a vida é simples. As pessoas que complicam. Então, ou seja, é só a gente achar uma solução e resolver o problema. Só que as pessoas ficam criando intriga, ficam criando vitimização em cima de coisas que não precisa, que são coisas que basta a gente parar um pouco para pensar e conseguir reestabilizar tudo novamente e dar seguimento na nossa vida, dar seguimento no processo, no caminho. Então, são coisas, tá, que você pode estar tomando, que você acha que só um remédio resolva, que às vezes, cara, dá para resolver. Então, esse exemplo do sono que eu dei para você, mas não é só um exemplo de medicamento de sono. Às vezes tem pessoas que tomam medicamento de ansiedade, tem umas pessoas que precisam, tem outras que não precisam, e você pode resolver esse problema, principalmente se você não precisa dele e o médico diz que você não precisa. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que, eu tomo um remédio para dormir, mas às vezes o médico nem recomendou, ela nem precisa. Na verdade, o que ela precisa é um bom treino que desgaste ela de ir para academia, de suar, de correr na esteira, que faz ela adormecer à noite, só que ela tem essa mentalidade de que ela precisa de um remédio para conseguir dormir. Ela tem essa crença, essa objeção de que ela precisa de um remédio para dormir, sendo que na verdade ela só precisa acelerar um pouquinho o coração dela para ela conseguir ter um nível de cansaço e conseguir dormir de noite. Às vezes também, como eu falei, reagendar a agenda, reagendar os planos, reagendar a rotina é muito importante também, porque talvez ela esteja atrapalhando. São pequenas coisinhas que você possa estar fazendo que prejudica o seu sono e acaba fazendo você tendo a ideia de que você precisa de um remédio. Então, às vezes, poxa, eu não consigo dormir à noite, beleza, mas aí se você dá uma olhada na sua rotina, faltando 5 minutos para dormir, você vai lá e bebe 2 copos de Coca-Cola, ou bebe 3 copos de Pepsi. Todo mundo sabe que refrigerante tira o sono. Ou você bebe 5 copos de café. É óbvio que você não vai conseguir dormir. E aí você coloca a objeção de que você precisa de um medicamento para conseguir dormir, sendo que na verdade você só precisa resolver essas pequenas coisinhas, esses pequenos ajustes, essas pequenas mudanças que fazem você realmente mudar da água para o vinho e não ficar dependente de remédios, tá? Porque no momento eles podem sim resolver o seu problema, mas futuramente você vai ter muita turbulência, vai ter muitas coisas ruins mentalmente, que pode sim te prejudicar e trazer realmente uma doença muito séria para você mesmo. O segundo ponto, muito importante, é ser somente um fã no Instagram. Como assim, Nathan, ser somente um fã no Instagram? Bom, a gente sabe que o Instagram é uma rede social que ela pode ser utilizada para o bem e pode ser utilizada para o mal. Depende muito da forma que você utiliza ela. Ser um fã no Instagram significa você acompanhar pessoas que não vão te trazer nenhum resultado, não vão te trazer nenhuma coisa boa para a tua vida. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo bem básico aqui. Se eu acompanhar o MC tal, se eu acompanhar o cantor de sertanejo tal, se eu acompanhar o ator de novela tal, eles vão me trazer algum conhecimento? Eles vão fazer eu melhorar a minha vida? Não, né? Não, não vão. Você ouvir a música do sertanejo tal, você ouvir a música de funk do fulaninho tal lá, você
ver os stories do ator ou da atriz tal vai mudar sua vida? Não vai. Não vai. Você só vai matar sua curiosidade para ver como funciona a vida daquele famoso, mas não vai mudar sua vida. O que muda sua vida é você passar de usar o Instagram passivamente para ativamente. Então, ou seja, o que é usar o Instagram ativamente? É você se absorver de conteúdos relevantes para a sua vida, que vão ajudar a sua vida. Então, você não se torna um fã no Instagram. O que é um fã? Um fã é que acompanha as pessoas que ele gosta de acompanhar, as pessoas que ele tem um amor, um carisma maior. Que são o quê? Cantores, atores, atrizes. Só que tá errado isso. Sabe por que tá errado? Porque você acompanhando essas pessoas, você só perde tempo. Agora, se você acompanha pessoas relevantes que fazem você mudar de vida, pessoas focadas no desenvolvimento pessoal, focadas no desenvolvimento profissional, pessoas que fazem você concretizar uma meta que você que ajudam você a concretizar uma meta que você quer concretizar, que ajudam você a chegar num objetivo, que ajudam você a chegar ao sucesso, que ajudam você a desenvolver uma habilidade muito importante para aquilo que você precisa. Então, por exemplo, poxa, eu sou um palestrante, mas eu tenho dificuldade de me comunicar. Então você começa a acompanhar pessoas especialistas em comunicação. Então, ou seja, você não está jogando o seu tempo fora. Ao contrário, você está aprendendo através da rede social chamada Instagram. Só que o problema é, se você acompanha atrizes, atores, cantores que só cantam música e não te dão nenhum insight para a sua vida futura, para você mudar a sua vida, você está consumindo o Instagram passivamente. Ou seja, você só está perdendo tempo e não está aprendendo nada. Literalmente nada. Então, cara, começa a acompanhar pessoas que vão te ajudar a chegar onde você quer chegar. Começa a acompanhar pessoas que estão no lugar que você queira chegar. Começa a acompanhar pessoas que ajudam você a melhorar a sua vida, que fazem você progredir, que fazem você ter um desenvolvimento pessoal, que fazem você ter um desenvolvimento profissional, que fazem você ser um homem de valor, ser um homem melhor, ser uma pessoa melhor, tanto para os seus filhos, para os seus pais, para a sua esposa, para o seu esposo, caso você seja uma mulher e esteja acompanhando esse vídeo. Então, é muito importante você se conscientizar disso e começar a mudar, a virar a página, começar a acompanhar pessoas que realmente são relevantes, não são pessoas superficiais, são pessoas relevantes que podem melhorar a sua vida. Cara, eu tenho o meu Instagram pessoal e o meu Instagram profissional. Qualquer um dos dois que eu entrar, nos dois vão estar conteúdo de desenvolvimento pessoal, conteúdo abundante, conteúdo de sucesso, conteúdo de prosperidade, conteúdo de evolução, conteúdo de prosseguimento, de disciplina. Por quê? Porque eu vejo isso, eu puxo isso, eu acompanho pessoas que me ajudam nisso. Eu tenho mentores que me ajudam nisso. Eu tenho amigos que me ajudam nisso, que são especialistas em outros meios, que me ajudam. Então eu tenho amigos especialistas em comunicação, eu tenho amigos especialistas em desenvolvimento pessoal, eu tenho amigos especialistas em finanças, que me ajudam nisso. Então, ou seja, o meu ambiente, a minha ambiência só roda nisso, só roda em aprendizagem contínua. Você acha que realmente daqui a 1 ano, daqui a 2 anos eu não vou estar mais inteligente do que eu sou hoje? É óbvio que eu vou estar mais inteligente do que eu sou hoje, porque eu vou estar aprendendo com outras pessoas todos os dias, uma aprendizagem contínua, a evoluir. Agora, se eu acompanhar o MC tal, se eu acompanhar a atriz ou o ator tal, eu vou evoluir? Não. Só vou estar matando a minha curiosidade de ver a rotina de uma pessoa famosa. Só isso. Então, o que eu quero que você comece a ter essa pressão e essa conscientização é de que você tem que consumir, não só o Instagram, mas consumir todas as redes sociais, TikTok, YouTube, ativamente e não passivamente, de um modo que ela te ajude, que ela trabalhe para você, que ela acabe te beneficiando, e não somente para matar sua curiosidade e ver conteúdos fúteis, conteúdos superficiais. E lembrando, tá? Aqui eu não estou dizendo que você não pode ver um conteúdo, um hobby que você gosta de fazer. Então, por exemplo, poxa, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal, mas eu gosto muito do esporte basquete, ou eu gosto muito de futebol. Pô, isso eu tô te bloqueando você ver esse conteúdo? Não tô. Só que você tem que separar um dia específico para ver esse conteúdo. Pô, de segunda a sábado eu só vou ver conteúdo que faça eu progredir profissionalmente. Então, ou seja, comunicação, disciplina e assim vai. Então eu só vou consumir conteúdos que fazem eu ter um futuro melhor. E no domingo eu vou tirar para ver conteúdos
que eu gosto de ver que são fora do meu mundo profissional. Então, ou seja, pô, eu gosto de assistir basquete, então no domingo eu vou tirar para assistir um basquete. Eu gosto de assistir uma Netflix, então no domingo eu vou tirar para tirar uma Netflix. Pô, eu gosto de ver alguns jogos de futebol, então no domingo eu vou ver um jogo de futebol. Então eu não tô te bloqueando a acessar esses conteúdos hobbies que você curte, mas você precisa colocar um dia específico da semana para ver isso, e o resto você se encher, se alimentar de conteúdos beneficentes para o seu futuro e para o seu desenvolvimento profissional e pessoal também ao mesmo tempo, que faça você progredir. O terceiro ponto é notícias e eventos atuais. Bom, se você é aquela pessoa que chega em casa, liga uma TV e vai ver jornal, vai ver uma notícia, vai lá acompanhar, sei lá, o canal tal lá para ver as notícias do dia, vai acompanhar tragédias, vai acompanhar mortes, vai acompanhar acontecimentos perigosos que acontecem no mundo, eu sinto te informar, mas você está no caminho totalmente errôneo, totalmente errado. Isso significa que você está alimentando a sua mentalidade de porcaria, porque a TV serve para isso. A TV, hoje em dia, ela só passa morte, ela só passa tragédia, ela só passa coisa ruim. E quanto mais você se alimenta disso, mais ansioso e mais bagunçado você deixa o seu cérebro. Porque ao invés do seu cérebro se alimentar em coisas beneficentes que fazem ele progredir, ele se alimenta em coisas fúteis que fazem ele cada vez mais ficar ansioso e faz ele se destruir cada vez mais, vendo tragédias, vendo as mortes e se alimentando de coisas ruins. Cara, para um pouquinho para pensar comigo, tá? E os estudos mostram isso. Nós somos seres totalmente emotivos. Então, ou seja, a gente gira em torno de emoção. Por exemplo, vamos supor, você está no seu carro lá dirigindo o seu carro indo para o trabalho. Se você coloca uma música muito triste, de uma batida triste, de um sentimento triste, você vai começar a ver que o seu ânimo, a sua emoção vai começar a baixar. Você vai começando a ficar mais triste, você já vai se lembrar de acontecimentos ruins que aconteceram na sua vida, você vai se lembrar de coisas que vêm acontecendo, turbulações que vêm acontecendo na sua vida, acontecimentos ruins que vêm acontecendo na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós somos muito emotivos. Se você vê uma notícia ruim, de tragédia, automaticamente a sua emoção vai baixar, a sua emoção vai ficar ruim, você vai ficar mal, você não vai conseguir dormir dependendo do horário, você não vai conseguir viver o seu dia porque você vai se lembrar daquela notícia ruim, você vai acabar prejudicando o seu dia, você vai ficar decepcionado com aquela notícia. Por quê? Porque nós somos seres totalmente emocionais. Assim também como você se acorda, por exemplo, também já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com você. Pô, você se acorda desanimado ali, mas aí você pega e coloca uma música alegre, uma música com o batido da música mais alegre, mais alto, com picos mais altos. Você já não sente aquela felicidade, você já não começa a se lembrar de coisas boas, de energias boas e começa a progredir? Então, isso acontece também pro lado ruim, como o exemplo que eu dei, como o último exemplo que eu dei agora. Nós somos seres totalmente emotivos, cara. Totalmente emotivos. Se uma pessoa chegar em ti e começar a te xingar por 30 minutos, você vai sair daquela conversa mal. Por quê? Porque aquela pessoa colocou um monte de energia negativa, colocou um monte de palavra negativa em cima de você. Então isso serve para notícias também. Se você começar a ver notícias ruins, quando você desligar a TV depois de terminar de ver a notícia, você vai começar a ficar mal, porque nós somos emotivos. Um estudo mostra que um estudo fez uma pesquisa com três potezinhos de arroz, certo? Então, os três potezinhos de arroz, eles fizeram um estudo por 7 dias, por uma semana. Todos os dias os especialistas iam lá e falavam alguma coisa pro potezinho de arroz. Por incrível que pareça, cara, tá? E o arroz, ele é muito parecido com a gente. Sabe por que o arroz ele é muito parecido com a gente? Porque o arroz, ele é feito basicamente de água. E se tu parar, nós somos águas. Cerca de 80 ou 75% do nosso corpo é feito de água. Então o arroz é muito parecido com a gente em questão de fisionomia do corpo. Enfim, fizeram esse estudo por 7 dias. Nesses 3 potes de arroz, o especialista, cara, assim, ó, falava só coisas ruins, só coisas negativas, criticava, falava mal, que o arroz era horrível, que ele não tinha capacidade de crescer, que ele não tinha capacidade de virar um arroz bom, só falava coisa ruim para ele.
O do meio, eles não falavam nada. E o último, eles enchiam de elogio. Só coisa positiva, só falava bem do arroz. Pô, dava incentivo para ele, falava bondade para ele, falava coisas boas para ele. 7 dias depois, esse estudo mostrou que o arroz que eles criticavam, que eles macetavam todos os dias, que eles falavam mal, acabou ficando preto, velho. Preto, vocês têm noção disso? Pesquisa no Google se vocês tiverem interesse. O arroz ficou preto. De branco ele ficou preto. Ele ficou marrom praticamente. Então, ou seja, ele praticamente foi pela energia. O do meio, que eles não falavam nada, ele praticamente não cresceu. Ele ficou mais ou menos ali, meio padrão. E o que eles elogiaram virou uma. Não é uma grande, mas virou uma linda plantinha de arroz. Verde, branquinha. Então, ou seja, as emoções valem muito, velho. As tuas emoções contam muito. Não adianta. Então, dependendo da notícia que a pessoa te trazer, ou dependendo da notícia que você vê, você vai se abalar com aquela notícia, você vai acabar ficando mal com aquela notícia, e é algo que você precisa cuidar. Por isso que você deve evitar noticiários, por isso que você deve evitar ver TV de notícias, cara. De notícias. Eu, particularmente, vou falar bem a verdade para você, o método que eu utilizo. Eu, particularmente, eu não vejo TV na minha casa. Eu não vejo TV na minha casa. A única coisa que eu uso a TV para fazer em casa é quando no domingo eu tiro para ver um filme, porque eu particularmente gosto de ver filme. Então eu tiro para ver filme. Caso contrário, eu não uso a TV, velho. Eu não uso a TV, eu não vejo notícia de morte, de tragédia. Se você me perguntar as notícias que estão rolando agora, eu não vou te saber responder nenhuma, porque eu não vejo. O meu celular também, ele não mostra notícia para mim porque eu evito. Eu só vejo conteúdo abundante, como eu falei para vocês. Então isso acaba me colocando numa bolha e acaba me protegendo dessas notícias ruins e acabam não abalando o meu emocional, não abalando a mim mesmo. Então é muito importante você começar a evitar, velho. O último questionamento que eu quero que você reflita é que o seguinte: você sabe por que a Lamborghini ou por que a Ferrari não coloca noticiários divulgando a marca na TV? Porque os compradores desse tipo de marca, desse tipo de carro, não estão na TV, não estão assistindo TV. E eles têm essa consciência. Olha o quão reflexivo isso é, cara. De novo, as maiores marcas de carro, Lamborghini e Ferrari, uma das maiores marcas de carros, elas não colocam, elas não divulgam a marca delas ou o carro delas na TV, porque elas sabem que os compradores desse tipo de carro não olham TV, não vê noticiário. Então, ou seja, pessoas bem-sucedidas, porque sim, só pessoas bem-sucedidas, óbvio, compram esse tipo de carro, pessoas bem-sucedidas não olham noticiário, não olham tragédias, não ficam vendo o jornal da noite lá que você vê de tragédia, de morte. Por isso que você nunca vai ver um noticiário da Ferrari numa rede de TV. Por isso que você nunca vai ver um noticiário da Lamborghini numa rede de TV. Por quê? Porque as pessoas que compram esse tipo de carro não veem TV. Elas focam em outra coisa, em melhorar a empresa delas, ou se não tiver envolvido com essa coisa profissional, elas focam em dar mais atenção para a família. Ah, Natan, mas eu já fiz tudo que eu tenho para fazer profissionalmente, já fiz tudo que eu tenho para fazer na minha empresa, não tem mais nada para me fazer. Beleza, velho. Vai dar atenção para teus filhos, então. Vai dar atenção para tua esposa, então. Faz qualquer outra coisa, estuda mais, que seja, mas não vai ver TV, não vai ver noticiário, não vai ver notícia, velho. Pra ver tragédia, sério isso? Se alimentar de coisa ruim, se alimentar de coisa bosta. Não, velho. Vai fazer outra coisa, mas que seja melhor do que ver TV, do que ver noticiário. O quarto ponto são jogos de vídeo, ou seja, aqui eu estou englobando videogames e também estou englobando jogos de celulares. Cara, jogar de vez em quando não é ruim. O problema é se tu joga todo dia para fugir da sua realidade, para fugir das responsabilidades que você tem. Porque tem muitos homens ou muitas pessoas
que têm grandes responsabilidades, grandes problemas para resolver e acabam não resolvendo e fugindo pro joguinho. Porque ele quer fugir da realidade dele, ele quer fugir do problema dele, ele quer fugir da responsabilidade que ele tem. Cara, ser maduro, pega essa frase, leva essa frase para sua vida. Leva essa frase para sua vida. Ser uma pessoa madura não tem a ver com a tua idade, porque tem muito menino de 40 anos e tem muito homens de 15 anos. Ou seja, maturidade não tem a ver com idade, e sim a forma que você vê e pensa sobre as coisas. Então, ou seja, se você tem 40 anos, não significa que você é homem. Você só vai ser homem e maturo se você pensar e agir de uma forma matura, de uma forma adulta. Agora, se você age que nem um moleque com 40 anos, você não é homem, você é menino, independente da sua idade. Ah, mas eu tenho 40 anos, não importa. Porque maturidade não tem a ver com idade. Tem a ver com a forma que você pensa e age em cima das coisas. Então, tem muitos homens de 15 anos de idade que têm maturidade e responsabilidade porque aprenderam cedo ou às vezes não tiveram o pai ali presente e tiveram que aprender na marra a ter responsabilidades. E também tem muitos moleques de 40 anos, meninos de 40 anos que moram na casa dos pais. Até hoje vive na asa dos pais. Então, cara, jogar de vez em quando um jogo no celular, ou jogar de vez em quando com o teu filho um videogame, ou tirar ali uma vez na semana para jogar um videogame, tudo bem. O problema é se você joga todos os dias. O problema é se você acaba se desvinculando da sua realidade, fugindo da sua realidade para jogar um videogame e acabar saindo da sua realidade. Esse é o problema. Cara, eu jogo meu videogame de vez em quando, mas eu não jogo todo dia. Eu não jogo todo dia. Uma vez na semana eu jogo e olho lá, quando eu tô afim ainda. Porque eu tenho outras prioridades, eu tenho outras responsabilidades, eu lido mais com a minha realidade do que acabar fugindo pro mundo intelectual e me perdendo naquilo. Porque eu tenho medo de resolver a minha realidade. Não, velho. Eu sou um homem, eu não sou uma criança. Eu sou um homem, eu não sou um moleque. E é assim que você tem que se tratar também. Você é um homem, você não é um moleque. Você tem que assumir as responsabilidades e começar a agir perante elas e não fugir delas. Tem uma frase muito boa sobre isso que é o seguinte: nem sempre, quando o teu nome está envolvido em uma coisa, nem sempre a culpa é tua, mas a responsabilidade é. Então, ou seja, quando o teu nome está envolvido num problema, numa situação, em algo do tipo, em um desafio, nem sempre a culpa é tua. Talvez a outra pessoa errou, talvez a outra pessoa cometeu o erro. Mas se o teu nome está envolvido, a responsabilidade é de resolver aquele problema, de resolver aquela situação, a responsabilidade é. Então, seja um homem maduro, seja uma pessoa madura e resolva. Não como um moleque, mas como um homem. E não é fugindo da sua realidade, indo para joguinho virtual, jogando videogame, que você vai conseguir se desvincular disso. Não é correndo para baixo das asas dos teus pais que você vai acabar com esse problema que você tem. Então, muda a tua forma de ver as coisas, muda a tua forma de agir perante as coisas e começa a se desvincular, começa a evitar desses jogos online, seja videogame ou pelo celular, que acabam atrapalhando o seu progresso. Jogue de vez em quando, de novo, estabeleça dias para você jogar. E não é uma vez a cada um dia, não. Coloca dias distantes mesmo, uma vez a cada uma semana, 2 vezes a cada 2 semanas. Coloca isso, porque é muito importante para o seu progresso. Quinto e último, mas não menos importante, é a má higiene do sono. Então, ou seja, se você não dorme entre 7 e 9 horas por dia, se você não tem um bom sono profundo, se você desrespeita as leis do sono, que é o quê? 1 hora antes se desvincular de celular, não tomar café, não tomar refrigerante, começar a entrar no modo stand-by, você vai se tornar mais cansado, você vai ficar mais fraco, você não vai se tornar forte possível para frequentar, para combater mais um dia que você tem na sua vida. Então é muito importante você dormir entre 7 e 9 horas, especialistas dizem isso, e é muito também importante você fazer essa higiene do sono para você se preparar para dormir e ter um sono excelente, para você ter um sono bom que faça sim você ter um ótimo dia, você faça sim você ter um próximo ótimo dia.
Eu costumo dizer que o sono, ele é o único que consegue destruir o seu dia presente e o seu dia futuro. Porque, por exemplo, se você foi treinar, se dedicou na academia, se desempenhou e teve um sono ruim, já era esse teu treino. Esse teu treino não valeu de nada. Porque os teus músculos começam a trabalhar bem se você tem um sono bom, se você tem um sono profundo. Se você não tem um sono bom, os teus músculos não trabalham. Porque os teus músculos eles precisam de tempo de descanso para trabalhar. Enquanto você está dormindo, os seus músculos estão trabalhando com o treino que você fez. Se você não teve um sono bom, esquece. E automaticamente prejudica o seu dia futuro. Por quê? Porque você se acorda cansado, você se acorda improdutivo, você acaba se acordando mal e automaticamente você não fica produtivo, não consegue ter disciplina, não consegue fazer as coisas que precisa fazer, não consegue se desenvolver pessoalmente e profissionalmente, não consegue ter a capacidade cognitiva de pensar rápido perante problemas ou perante desafios que você tiver. Então, ou seja, tudo dificulta. O sono tem essa capacidade de destruir o seu dia, o seu dia presente e o seu dia futuro. Não adianta, não adianta. Então tenha uma boa gestão de sono. Durma entre 7 e 9 horas, sono profundo, respeitando as lições do sono, como evitar refrigerante, evitar café, desligar os dispositivos 1 hora ou no mínimo, cara, 30 minutos antes de dormir, para você facilitar esse processo. Você entrar no modo stand-by e começar assim ter uma boa higiene de sono para começar a se acordar disposto e também produtivo para um grande dia, um dia que você possa fazer acontecer e talvez o melhor dia da sua vida, por que não? Um dia que você consiga colher os resultados que você quer colher, que você precisa colher para evoluir como um homem, como uma pessoa.